Programa Palavra de Fé. Um oferecimento Melani Produções. Fotos, filmagens e álbuns de luxo. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos do programa Palavra de Fé. Chegamos mais uma vez na sua casa para juntos compartilharmos desta programação. Hoje nós estaremos desenvolvendo a seguinte mensagem: o que queremos? A bênção de Jesus ou o Jesus da bênção? Nesse texto, eu quero, acima de tudo, discorrer sobre os motivos corretos, certos de seguir a Jesus. Está no ar o programa Palavra de Fé. Vamos fazer a leitura de um texto. Eu quero ler no Evangelho de Lucas, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, o capítulo 9, a partir do versículo 57. Diz assim: aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhes disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E Jesus lhe disse: as raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixa os mortos enterrar os mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Pois bem, esse texto está falando acerca dos que seguem a Jesus. E dentro desse texto eu quero deixar uma epígrafe, um texto, um tema, para que a gente possa pensar nesses versículos. O que queremos? A bênção de Jesus ou o Jesus da bênção? Este é o tema da nossa mensagem. O que queremos? A bênção de Jesus ou o Jesus da bênção? Muitos, nos dias de hoje, têm seguido a Jesus. E os motivos são os mais variados, os mais diferentes possíveis. Alguns seguem a Jesus de boa fé. Outros visando ganhos não tão louváveis. Na verdade, são as pessoas que determinam a maneira de se aproximar de Jesus, não é? Através da fé ou apenas com segundas intenções. Mas como será que o Senhor Jesus quer que seja seguido? Eu penso que ninguém melhor do que o nosso amado Jesus para nos ajudar a entender essa questão acerca daqueles que seguem Ele. Ele sim, a pessoa mais implicada, deve deixar claro como ser servido, adorado e até honrado. Eu estava pensando sobre essa questão. Eu li esse texto, você vê aqui três personagens, três pessoas. O primeiro se oferece para seguir Jesus. Veja que o versículo 57 diz: e aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhes disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. O primeiro
se oferece para seguir Jesus. E aí Jesus dá uma resposta para ele, que a impressão que nós temos é que Jesus sabia que aquele rapaz queria segui-lo, mas as intenções não eram as melhores. Tanto é verdade que ele diz assim, ó, Jesus disse, as raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, se você quer me seguir apenas pelo que eu posso oferecer, já de antemão estou dizendo, e ele usa essa figura aqui, não é, mostrando que enquanto homem, enquanto Jesus, ele não tinha muita coisa a oferecer, enquanto homem, porque nós sabemos da grandeza e do poder de Jesus enquanto Deus. Aqui ele está falando como homem, não é? Mas o segundo, ele tentou adiar, impondo condições para seguir a Jesus. Se você observar, o versículo 59 diz, e disse a outro, segue-me. Aqui já não é a pessoa que está oferecendo, é Jesus que está chamando. Segue-me, mas ele disse, deixa que primeiro eu vá enterrar o meu pai. E enterrar aqui não quer dizer que o pai estava morto e que era apenas cumprir o processo do velório e ir embora. Não é isso. Ou seja, deixa eu terminar a minha missão com relação aos meus pais e depois eu vou segui-lo. E o terceiro ainda dá uma demonstração de hesitação em seguir a Jesus. Veja que o versículo 60 diz, mas Jesus lhe observou, deixa os mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. E ao outro, o terceiro que aqui é apresentado nesse texto, diz, Senhor, eu te seguirei, mas, veja que ele vai pedir algo, deixa-me despedir primeiro dos que estão na minha casa. E Jesus lhe disse, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então veja só, amados, nós hoje temos percebido, e eu posso dizer isso com propriedade, porque já vai para 30 anos que eu estou servindo a Jesus, de fato, e ministrando, pastoreando, já vai para 24 anos. Então a gente vive isso já há um bom tempo, e a gente vê as mais variadas situações no que diz respeito a seguir a Jesus. As pessoas que dizem, de fato, seguir a Jesus. E eu quero mostrar que há uma diferença entre seguir a Ele por causa da bênção ou seguir a Ele pelo que Ele é. Um momento só, eu vou ter que fazer um intervalo comercial e na sequência nós vamos nos aprofundar um pouquinho aqui e é bem provável que a gente vai conseguir tirar algumas verdades desse texto. Um minuto só. Eu quero fazer um convite para você que nos acompanha no programa Palavra de Fé, a participar de um dos cultos da Igreja Assembleia de Deus. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda esta cidade. E quarta-feira, sexta-feira e domingo, nós temos culto nas nossas congregações. Na sede onde nós pastoreamos, nós temos culto dia de terça-feira, quinta-feira e também aos domingos, sempre às 19h30. Você é nosso convidado, você vai ser muito bem recebido nos nossos templos, nas igrejas Assembleia de Deus. Então venha participar de um culto juntamente com a sua família. Pois bem, dando continuidade ao programa Palavra de Fé, nós estamos desenvolvendo o tema: o que queremos? A bênção de Jesus ou Jesus da bênção? Talvez você diga, mas pastor, tem diferença? Tem muita diferença. Vamos tentar entender essa diferença. Quando eu digo que eu quero a bênção de Jesus e
não o Jesus da bênção, eu estou dizendo que eu quero tudo aquilo de bom que Jesus tem, mas eu não quero compromisso com ele. Eu passo a servir a Jesus não pelo que ele é, mas pelo que ele faz. E eu gostaria que você me desse atenção, porque esse tem sido o retrato da fé demonstrada por algumas pessoas. Veja que há uma diferença enorme. Quando a pessoa segue a Jesus só pelo que ele pode fazer, ele está com a sua fé deturpada. Porque eu não posso seguir a Jesus apenas pelo que ele faz. Eu preciso seguir a Jesus pelo que ele é. E o que ele é? Ele é Salvador da minha alma, da sua alma. Ele é galardoador. Ele é aquele que protege, aquele que abençoa. Mas, acima de tudo, ele é Senhor da minha vida. O mais importante, apesar dele poder nos abençoar e ter para nos dar, o importante é eu servir a ele pelo que ele de fato é. Sabe por quê, meus amados? Porque se eu for seguir a Jesus apenas pelo que ele faz, é possível que quando eu não faço, ou quando ele não faz, eu manquejo, ou eu desanimo da fé, ou eu desisto de seguir a Jesus. Esse tem sido o retrato de muita gente. Eu tenho percebido na igreja que muitas pessoas vêm para a igreja, mas querendo única e exclusivamente a bênção de Jesus. Mas a proposta dessa mensagem é levar que você sim deseje, não há pecado nenhum, e você desejar a bênção do Senhor. O problema é quando você só quer a bênção. Você não está disposto a seguir o Jesus da bênção. E mais importante do que receber a bênção é você ter o Jesus da bênção. Porque quando você tem bem definido na sua mente essa questão, você vai seguir a Jesus de qualquer forma. Não é? Veja, ninguém será discípulo do Senhor se não estiver disposto a olhar adiante, empreender caminhadas, enfrentar seus próprios medos, enfrentar situações novas, vencer suas próprias limitações. Ninguém seguirá Jesus se não enfrentar temporais, não é? Crer, apostar na fé. É isso. Empenhar a vida e até o próprio nome. Enfim, só consegue seguir a Jesus aqueles que param de adaptar o reino a si. Olha que diferença. Existem aqueles que querem adaptar o reino de Deus a si, mas a proposta é você se adaptar ao reino de Deus. É isso que é cristianismo. Jesus disse que um dos princípios do evangelho é o quê? Segui-lo. E seguir demanda renúncia. Jesus disse assim, olha, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Olha aqui, querido. Onde nós estamos mexendo? Negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Então, como é que eu posso seguir a Jesus só pelas bênçãos que ele me dá? E quando a bênção não chegar? Acontece o que tem acontecido na vida de muitas pessoas. Elas desistem de Jesus. Por que elas desistem de Jesus? Porque elas não querem compromisso com Jesus. Elas não querem obedecer a Jesus. Aliás, elas não gostam disso. Elas querem apenas absorver, tirar, sugar o que Jesus tem de bom. E eu gostaria que você pensasse sobre essa verdade. Porque bênçãos materiais, meus irmãos, é importante, mas não é o principal do cristianismo. Há muitas pessoas que vêm para a igreja, mas com a proposta de quê? Apenas de receber dinheiro. E hoje há muitas igrejas explorando isso. E eu, como ministro do Evangelho, confesso aos senhores que fico aborrecido, chateado com isso. Porque o principal elemento do Evangelho não é dinheiro. Isso é secundário. Jesus disse que o primeiro objetivo do reino é a alma, é você lavar suas vestiduras no sangue do Cordeiro, é você viver uma vida piedosa, consagrada ao Senhor, para depois, em segundo plano, você receber as bênçãos. Então, esse é o grande problema. Eu conheço, posso dizer disso, porque tenho visto acontecer. Vou dar um exemplo. Lembro de uma pessoa que procurou-nos, que veio para a igreja numa situação muito difícil, mas ele não queria compromisso com Jesus.
E ele chegou a dizer para mim, na verdade eu preciso resolver os meus problemas. Quando Jesus resolveu os problemas dele, pergunta para mim o que ele fez. É o que você está pensando mesmo, ele foi embora. Porque ele não queria compromisso com Jesus, mas ele queria apenas a bênção de Jesus. Mas você, querido, que está me ouvindo, que está aqui assiduamente nos atendendo, no chamado da palavra, no programa Palavra de Fé, eu quero que você pense sobre isso. Não vamos seguir a Jesus apenas pelo que ele pode fazer. Isso é bênção, é gostoso ser agraciado por ele, mas eu preciso, acima de tudo, segui-la, Jesus, pelo que ele é. E o que ele é? Ele é, acima de tudo, o Senhor da minha vida. Ele é meu Salvador. E isso basta. O resto é lucro. Lucro, a palavra é essa, é lucro. Mas, acima de tudo, eu sirvo a Jesus pelo que ele é e não pelo que ele faz. Vamos fazer um intervalo comercial e, na sequência, vamos concluir essa mensagem mostrando mais alguns aspectos desse assunto acerca de seguir a Jesus. 1 minuto só. Eu quero fazer um convite para você que nos acompanha no programa Palavra de Fé, a participar de um dos cultos da Igreja Assembleia de Deus. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda esta cidade. E quarta-feira, sexta-feira e domingo, nós temos culto nas nossas congregações. Na sede onde nós pastoreamos, nós temos culto dia de terça-feira, quinta-feira e também aos domingos, sempre às 19h30. Você é nosso convidado, você vai ser muito bem recebido nos nossos templos, nas igrejas Assembleia de Deus. Então venha participar de um culto juntamente com a sua família. Concluindo a nossa mensagem, estamos desenvolvendo o tema: o que queremos? A bênção de Jesus ou o Jesus da bênção? E eu terminei o segundo bloco dizendo que nós temos que servir a Jesus pelo que ele é e não apenas pelo que ele faz. Sabe, eu tenho uma proposta de Deus para o seu coração, querido ouvinte do programa Palavra de Fé. O grande desafio do cristianismo é fazer com que as pessoas deixem o governo de suas vidas e entreguem a Jesus. Para isso, precisamos ser ensinados que Jesus é quem deve comandar a nossa vida. Jesus, meus irmãos, está falando a pessoas que estavam se dispondo a segui-lo. Então ele diz: você está disposto a ir aonde eu vou? Você faz o que eu faço? Você está disposto a dormir aonde eu durmo? Eis aqui o grande desafio. Jesus está dizendo que eu preciso segui-lo, independente de qualquer coisa. Se eu fico apenas querendo seguir a Jesus pelos milagres, pelas bênçãos, eu estou seguindo a Jesus pelos motivos errados. Que Jesus possa te curar, que Jesus possa te dar bens materiais, que Jesus possa te dar tudo aquilo que você precisa. Mas também, se Ele não te der essas coisas, você precisa saber que ainda assim nós devemos continuar seguindo a Ele, servindo a Ele, porque nós sabemos, Jesus diz que nós precisamos saber que a vida eterna, a outra vida, ela é muito mais importante do que essa que é transitória, que é passageira, que vai acabar. Então tem muitas pessoas se preocupando só em ajuntar tesouros aqui na terra. Não ajunteis tesouros na terra, disse Jesus, aonde a traça corrói, aonde o ladrão rouba, aonde a ferrugem estraga. Mas, acima de tudo, ajuntais tesouros no céu, aonde nenhuma dessas coisas pode alcançar o ladrão, a traça e nem a ferrugem. Meu irmão, minha irmã do programa Palavra de Fé, siga a Jesus, ou vamos seguir a Jesus, porque eu preciso me incluir na mensagem.
não apenas pelo que ele faz, mas vamos seguir a Jesus pelo que ele é. Veja que o terceiro discípulo aqui não estava dizendo que seu pai estava à beira da morte. Ele queria viver com ele até que ele morresse, e aí então ele seria liberado para seguir a Jesus. O chamado de Jesus tem prioridade. Eu não posso ficar esperando a aposentadoria para ir seguir a Jesus. De vez em quando eu vejo pessoas falar, eu estou esperando aposentar para me trabalhar para Jesus. Querido, a hora que você estiver velhinho, né, já não tiver mais saúde, aonde você não tiver mais força, aí você vai dar um pouquinho de você para Jesus? Já deu suco, já deu tudo para si mesmo, e agora você não pode dar, enquanto novo, enquanto cheio de saúde, um pouquinho da sua saúde para Jesus? Enquanto da sua energia, da sua força para Jesus? Em qualquer situação, a pessoa de Jesus precisa ser honrada. E eu preciso, acima de tudo, saber que Ele quer que nós desenvolvamos o papel que Ele nos propôs a fazer. Hoje é dia de começarmos a seguir a Jesus da maneira que Ele deseja que o sigamos. As nossas vitórias estão diretamente ligadas o quê? A uma palavrinha muito importante que hoje as pessoas não querem colocar em prática, que é a obediência. Obedeça a Deus. Obedeça os seus mandamentos. Tenha prazer em seguir a Jesus dentro da proposta bíblica. Eu lembro de um rapaz que eu fui visitar no hospital. Ele estava entre a vida e a morte, no CTI da Santa Casa. E ele me pediu a visita e eu fui. E lembro como se fosse hoje, isso já faz uns 12 para 15 anos. Não lembro bem a data, mas sei que já faz mais de 10 anos. E ele disse, pastor, ore por mim, porque se Jesus me curar, eu vou devolver a minha vida a Ele. Essa pessoa era um conhecedor da palavra que havia abandonado. Eu vou dar a minha vida para Ele. E eu orei por ele, antes de orar, disse, querido, veja o que você está prometendo para Jesus. Ele disse, pastor, eu sei do que eu estou dizendo. Se Jesus me curar, eu vou dar a minha vida para Ele. Nós oramos por aquele moço, ungimos ele com óleo, conforme a Bíblia diz. Está alguém entre vós doente, chame o presbítero da igreja e ore sobre ele, ungindo com azeite. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Orei por ele, ungi ele com óleo, e o moço foi radicalmente restaurado. Foi curado. Foi para a igreja, assim que teve alta, né? Se recuperou, ficou bem. Passou uns 6 meses, aquele moço esqueceu do que ele havia prometido para Jesus. Foi gastar a saúde que Jesus havia devolvido a ele, sabe aonde? No pecado. O que é isso? Nada mais é do que eu estou dizendo. São as pessoas que querem apenas as bênçãos de Jesus, mas não querem o Jesus da bênção. Que Deus possa te levar, amado ouvinte, amigo do programa Palavra de Fé, a pensar sobre o que nós estamos refletindo. Siga a Jesus, não apenas pelo que Ele faz, mas siga a Jesus pelo que Ele é. Ele é, acima de tudo, Salvador e Senhor das nossas vidas. Se Ele fizer, glórias a Deus. Louvado seja seu nome. Mas se Ele não fizer, eu vou continuar seguindo a Ele, porque afinal de contas, eu estou me preparando para ir morar no céu e ter uma eternidade ao lado dele. Deus te abençoe. Essa é a palavra que eu quero compartilhar com você. E quero, acima de tudo, que você reflita sobre o que você acabou de ouvir. Vamos orar, vamos pedir a Deus para nos ajudar a segui-lo, não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. Vamos falar com o Pai. Pai querido, Pai santo, como é bom poder falar contigo. Esse momento é um momento especial do programa, Senhor, porque junto com os meus ouvintes do programa Palavra de Fé, Senhor, nós estamos falando contigo. E eu quero pedir que o Senhor venha nos ajudar
a segui-lo, Senhor, pelo que o Senhor é e não simplesmente pelo que o Senhor faz. Nos ajude, Senhor. Eu quero as tuas bênçãos, mas eu não te sirvo, Senhor, só apenas por causa delas. Eu quero que o Senhor me ajude, Senhor. E acima de tudo, ajude os nossos irmãos a fazer a mesma coisa. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor já fez, até mais do que merecemos, Pai. Mas a verdade é que as pessoas precisam, acima de tudo, descobrir, Senhor, que o mais gostoso de tudo é seguir o Senhor pelo que o Senhor é e não apenas pelo que o Senhor faz. Faça isso, Pai. Ajuda cada um dos nossos irmãos que com serenidade, com seriedade estão orando comigo, Senhor. Que teu Filho amado, o nosso amado Jesus Cristo, possa nos ajudar a segui-lo pelos motivos certos, Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Estamos terminando mais um programa Palavra de Fé. Foi muito gostoso, foi gratificante poder compartilhar com você da Palavra de Deus. A nossa expectativa é de que você sirva a Jesus pelos motivos certos, que Ele possa nos abençoar, que Deus possa dar aquilo que precisamos, mas acima de tudo, que nós sirvamos a Ele pelo que Ele é. Essa é a mensagem que nós deixamos para você. Desejo também que você tenha uma semana maravilhosa e que a bênção de Deus acompanhe você e a sua família. Fiquem todos com Deus. Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo.